Não usar desculpas para determinadas passagens. Mas estudar. Eu já vejo com grande dificuldade achar alguém que leia uma vez, 2 vezes, quanto mais 4 vezes que eu tenho dito. E tenho dito ainda que, com sabedoria, a pessoa se lê a mesma passagem 4 vezes ao dia, né? Que basta 15 minutos de leitura diária para a pessoa ler a Bíblia inteira durante um ano. E as pessoas não separam 1 hora por dia, né? 1 hora dá para ler 4 vezes. Se lê os mesmos 15 minutos de manhã, depois, na hora do almoço, depois de tarde, depois antes de dormir, né? Que sabe, a pessoa até sonha, né, com a palavra de Deus, se lê tantas vezes. Para quem lê rápido, dá para ler 6 vezes. Lá em casa, como eu já falei, às vezes é interessante, né? Quando tem algum capítulo que não é muito grande, eu peço para a Rebequinha ler. Se for um pouquinho maior, eu peço para o Rubinho ler. Senão eu procuro dividir com a irmã Sena, né? Quando minha voz está boa, eu leio, ela lê. Quando eu leio, é rapidinho. Quando ela lê, leva um pouquinho mais de tempo. Então cada pessoa pode ler. Eu, por exemplo, posso ler várias vezes em 1 hora. Principalmente se nós lemos só com os olhos. Não lemos falando. Porque falando, você lê mais devagar do que lendo só com os olhos, né? Sem repetir. Ainda que as pessoas têm um defeito de leitura, né? Que vai ler assim. Vai demorar mais. Você tem que ler segura a boca. Lê só com os olhos, né? E a primeira técnica de leitura dinâmica é ler sem repetir. Porque às vezes a pessoa lê repetindo aqui na cabeça. Mas tudo bem, quem faça isso me ajuda a decorar. Ou quem lê em voz alta, porque se você lê falando e lê com os olhos, você está lendo e ouvindo. Então é como se você estivesse lendo 2 vezes. Tudo bem. Dá para fazer uma leitura longa da Bíblia, gastando 10 minutos por dia. Se você separar 1 hora, você vai ler 6 vezes. E o que eu vejo é que as pessoas não valorizam a Bíblia como a palavra de Deus e nem valorizam a palavra de Deus. Não a acham importante para dirigir a sua vida. Então o que eu concluo é que elas estão resistindo à condução do Espírito Santo. E aí vem um problema muito sério. Porque onde está o Espírito de Deus, aí a liberdade. Significa que ele não vai forçar ninguém a fazer aquilo que a pessoa não quer fazer. Quer fazer? Precisa de ajuda para lutar contra o pecado? Ele vai te ajudar. Dobre o seu joelho. Não foi isso que Jesus ensinou? Para que nós orássemos, pedindo a Deus que não nos deixasse cair em tentação? Não é conhecidíssima oração do Pai Nosso? Eu tenho dito muitas vezes que o Evangelho, de fato, já chegou ao mundo inteiro. Seja pelos evangélicos, seja pelos católicos, porque todo lugar se conhece a oração do Pai Nosso. Ela é ensinada. Então a pessoa ali já deveria entender a mensagem do Evangelho. Entre outras coisas, que ela deveria suplicar a Deus para não cair em tentação. Não lutar com Deus em oração. Porque o pecado não é uma ação do diabo. O apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, diz: não sofresse tentação alguma que não fosse humana. Eu já me referi muitas vezes, porque me indigna, num testemunho que eu vi de uma japonesinha na televisão, dizendo que foi para determinada igreja e ela foi libertada. Então ela contava a vida dela, né, chorando, e dizia assim: porque o macumbeiro, né, fez uma feitiçaria e eu abandonei o meu marido, os meus filhos e fui morar com o macumbeiro. Isso não é testemunho
para a glória de Deus, não. Isso aí é justificativa da safadeza. Porque se fosse testemunho, a pessoa seria humilde. Diz assim, olha, eu fui uma grande safada. Eu fui uma grande sem vergonha. Eu fiquei atraída pelo macumbeiro e larguei o meu marido para gozar dos prazeres carnais com o macumbeiro. Isso ela não foi capaz de falar. Então, para mim, não é uma pessoa convertida. Pode ser uma pessoa convencida. Até porque deve ter ido para lá, como na minha vida eu já conheci casos, né, que no primeiro momento a vida mundana parece maravilhosa. Né? A pessoa vai, experimenta, depois volta. Né? Porque as chamadas delícias do sexo muitas vezes se transformam, para não dizer quase sempre, nas misérias e nas aflições do sexo. Daí a pessoa diz, foi o diabo, foi a macumba, foi a feitiçaria, mas não diz assim, ó, foi o meu coração malvado que me levou a essa vida vergonhosa. Ou para não pôr até a culpa no coração, porque de repente, psicologicamente, isso é um escape, né? Às vezes a pessoa vai numa terapia, a doutora Paula deve saber disso, né? Conhecer isso. Pega um boneco, né? Em vez dela falar, né? Ela conta a história do boneco. Não é verdade, doutora? Então não é ela, né? Quer fazer o boneco, né? O boneco que é sem vergonha e tal, sabe? Então, nem o meu coração é eu. Eu é que quis o pecado, seja ele qual for, a vaidade. Eu é que quis pôr essa roupa, né, para parecer sedutor. É claro que eu com terno, né, não estou, não sei como é a cabeça de cada um, né, mas a pessoa usa saia curta. Por isso eu separei um artigo essa semana, que saiu do jornal, para colocar no mural, falando sobre uma confecção de moda para evangélicos. Né? E me surpreendeu até que era uma pessoa da congregação cristã, que já foi muito severa no tamanho das saias. Eu digo a verdade, se você usa saia, que seja na altura do joelho, ou para cima, eu digo que você não tem vergonha. Tem que ser um palmo abaixo do joelho. É que, como diz o apóstolo Paulo em outro lugar, chegaria uma época que as pessoas teriam a mente cauterizada. Elas não se sensibilizariam com as coisas pudicas ou impudicas. Ou palavra que me impressiona muito do profeta Jeremias, né? Esse povo não se envergonha e nem sabe que coisa é se envergonhar. É claro que isso não começou de repente, né? A saia estava no calcanhar e de repente veio parar nas coxas, né? Como a micro saia, né? Que veio a mini saia, a micro saia. Ela foi, né, subindo aos poucos. Eu me lembro de uma piada que tinha quando eu era menino, né, significa que mais de 50 anos atrás. Os humoristas criticando, né, o decote e a barba, né, eles diziam que eles não queriam viver quando o decote se encontrasse com a barba. Infelizmente, nós chegamos a essa época. É terrível, né? Mas isso é falta de sensibilidade. Mas o que eu estou afirmando é que o Espírito Santo só vai livrar vocês do pecado se vocês quiserem ser livres do pecado. Porque o pecado não é a tentação de Satanás. Satanás ele só vai tentar a pessoa naquilo que a pessoa quer. Porque aquilo que ela não quiser, ela não vai. Eu acabei doente esses dias, eu recado que eu não deveria ter vindo fazer um ensaio no sábado. Que eu não estava passando bem. Mas se eu ficasse em casa, alguém poderia encher minha cabeça, que já anda transbordando, porque você ficou em casa para assistir o jogo. Ou já me aborreceu, né? Passando o jogo de juvenil,
Ah, você está aí, você quer assistir o jogo do juvenil. Ver pelada de juvenil que não sabe nem chutar bola. E tantas outras imbecilidades que muitas vezes eu ouço. Mas tudo bem. Agora, certamente eu não seria tentado, né, por um jogo de squash. O pastor ficou em casa para assistir o jogo de squash. Como é que se chama? Não sei se a irmã Valéria sabe. Aquele jogo que o espanhol joga com a mão. Aquele bate na parede, né? Não, bote é jogo italiano, não é espanhol. Tem na verdade são dois jogos. Tem um que ele usa uma espécie de luva, de cesto, assim, que ele pega a bola e tem outro que é com a mão mesmo. Tem que bater a bolinha na parede com a mão. Tem a impressão que o squash, o squash, qualquer nome, nasceu desse negócio de bater da tapa na bolinha volta. Os dois jogadores, às vezes, são duplas. Não sei se vocês viram, não me lembro como é que se chama esse jogo. Né? Eu não seria tentado por aquilo ali. Né? Mas uma final do meu time, estando em boa fase, né? Que se eu sei que o time está em uma fase, vai tomar de 6-0, eu não vou assistir mesmo. Né? Como se eu soubesse que meu time fosse ganhar de 6-0, eu não tinha jogado. É claro. Né? Eu também não ia jogar. Né? Nunca deixei de vir à igreja por causa de jogo de futebol. De Copa do Mundo, seja de final de campeonato. E já perdi várias. Nesses 36 anos que eu sou crente. Já perdi várias. Não ia deixar. Mas eu queria dizer que eu não ia ser tentado, né, por um sepak takraw. Sabe o que é isso? É uma espécie de futebol tailandês. Parecido, né? A ideia é a mesma. Mas muito bem. Você só vai ser tentado por aquilo que você quer. Aquilo que você deseja. Então, se você cair em tentação, a culpa não é do diabo. Porque você quis fazer aquilo. O diabo só vem te dar oportunidade, né? Te dar o apoio, né? Levar pessoas a vir te apoiar. Não, vai lá, não tem problema nenhum. Ninguém vai ligar para isso. Não, surgir a situação, como diz o ditado, né, que a ocasião faz o ladrão. Na verdade, o ladrão, ele é ladrão. A ocasião você vai permitir que ele roube. Mas ele já é ladrão. Ele só não tinha a oportunidade. Né? Mas ele já é ladrão. Então, se você quer ser conduzido pelo Espírito Santo, se você for filho de Deus, você tem que ser manso ao Espírito Santo. E antes de mais nada, como o Espírito Santo é o Espírito da verdade, você tem que anuir a verdade. Você tem que ceder à verdade, que é uma outra dificuldade que eu vejo aqui neste apreço. E as pessoas quererem a sua verdade e não aceitarem a outra verdade. E que é uma coisa que chateia muito, porque afinal de contas, o que o pastor tem que fazer? Não é guiar? Se ele chama as ovelhas e as ovelhas não querem vir, a mesma coisa é o Espírito Santo. Se você é nascido de Deus, você morreu para o pecado. Não no ato simbólico. O ato simbólico é uma ordenança de Jesus que você tem que obedecer. Como a ceia é uma ordenança, não é um sacramento. Ela não tem nenhum poder e ninguém vai receber nada, porque nós já recebemos todas as coisas em Cristo Jesus. Efésios 1:3. Já fomos abençoados com todas as bênçãos. Não temos que buscar uma segunda bênção. Ou você nasceu de Deus e é batizado no Espírito Santo, porque só aí você pode nascer de Deus, ou não. Se você não se sensibiliza com a palavra, você não se constrange, não se quebrando, não se contrita,
com a verdade, então existe um problema. E eu vejo um problema muito sério. E no nosso caso específico eu tenho avisado e vou repetir. Deus tem uma obra para fazer. Se eu não prestar para essa obra, Ele vai me tirar. Não gostaria que isso acontecesse. Ainda com todas as perturbações que existem, até que a obra se realize, porque há uma batalha espiritual. E eu sei que todos são provados, são tentados, o diabo vai querer tirar cada um fora disso. Mas aí vem essa questão do desejo do coração. Você quer ser abençoado porque quer experimentar o poder de Deus, quer viver em plena comunhão com Deus, então você tem que aceitar a verdade. Não pode haver pecado. Mas o passo começa com isso, de você aceitar que determinada coisa é pecado. Que você tem que fazer a vontade de Deus, seja ela qual for. Porque Ele é sábio, você não. É uma coisa que me impressiona muito, né? Essa presunção da sabedoria do ser humano. Eu já lidei com pessoas de todos os níveis culturais, né? Mas eu nunca admiti que alguém criticasse a Bíblia sem ler a Bíblia e sem estudar. Você vai dizer, se eu não gosto da Bíblia, isso para mim, mesmo que ela seja uma pessoa de alto nível cultural, ela é uma ignorante. Ou um imbecil, uma cretina. Agora vi também muitas pessoas que mal sabem ler e vêm criticar a Bíblia ou a religião, ou não permite ver que a minha religião seja exposta para nós discutirmos, nós dizemos, isso aqui está errado, ou aquilo está errado. Agora, uma coisa que me aborrece muito, é quando alguém diz, olha pastor, eu entendi o que o senhor falou, mas tem o irmão fulano que faz assim, ou tem a irmã fulana que faz assim. E aqui é que está o perigo. Porque se Deus quer fazer a obra, Ele está fazendo, está bem próximo de realizar aquilo que eu já tenho falado aqui de várias maneiras, né? O conjunto das coisas que Ele quer fazer, e você não dá bom testemunho, você não permite que o Espírito Santo te guie, ou Ele vai ter que tratar com você de uma maneira mais severa, ou você vai ser posto para fora. Já pensou se de repente Deus me manda organizar uma outra igreja? Eu vou. E não convido ninguém para ir comigo, porque já tiveram a oportunidade. Então é muito claro essa palavra. O nosso homem velho, ou seja, aquele que praticava determinadas coisas, versículo 6, foi crucificado com Jesus. Aquele que já está morto está justificado do pecado, versículo 7. Versículo 8, morremos com Cristo, e com Ele também viveremos. É possível viver com Cristo e viver no pecado? Ser desobediente a Deus? Ou não ter uma vida de fé? Quem viver, verá. Tem muita gente que já está apanhando da vida, mas vai apanhar mais ainda. E vão acontecer coisas que não são agradáveis. Porque nós fomos batizados em Jesus Cristo na sua morte, para morrermos para o pecado e vivermos para Deus. Então viva para Deus, não para o pecado. Amém? Amém. Vamos ficar em pé.